Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sou Iago Vilarim, estudante de Engenharia de Pesca, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E, primeiramente, a comissão organizadora do evento gostaria de agradecer a todos que se inscreveram e estão participando da Semana de Cassinicultura Brasileira. E pedimos desculpas aos participantes que não puderam acessar a webinar nesta plataforma. E para que ninguém seja prejudicado, informamos que esta palestra também está sendo transmitida simultaneamente no canal do PET Pesca, o FRPE, no YouTube. E este evento é uma iniciativa do PET Pesca, o FRPE sede, com o apoio do Laboratório de Cassinicultura, o LACAR. Este evento é um evento gratuito e tem como objetivo discutir os mais diversos assuntos da cassinicultura que podem proporcionar uma melhoria na produtividade e comercialização de camarões cultivados no Brasil, em tempos de grandes desafios, né? E além, é claro, de promover a capacitação de diversos profissionais formados e em formação espalhados pelo Brasil. E lembramos que os participantes presentes em todas as palestras receberão um certificado. Ao total, são 5 palestras, uma a cada dia, entre os dias 1 e 5 de junho, a partir das 17 horas. Onde, na segunda-feira, tivemos a mestre Natália Calazans, abordando o tema da lavicultura engorda, desafios para a cassinicultura em águas interiores. Na terça-feira, o professor doutor Rubens Feijó, com a palestra intitulada Ferramentas Biotecnológicas aplicadas ao desenvolvimento da cassinicultura. E para quem não assistiu, ou gostaria de assistir novamente, essas palestras encontram-se disponíveis no YouTube, no canal do PET Pesca, o FRPE. E hoje, dia 3, teremos a palestra intitulada Eficientes Técnicas de Manejo do Oxigênio Dissolvido e da Aeração na Cassinicultura, com o professor doutor Luiz Ginateia. Amanhã, quinta-feira, teremos, junto com o professor doutor Pedro Martins, abordando o tema vibriose, uma problemática do tradicional ao superintensivo. E, para finalizar, na sexta-feira, teremos com o engenheiro Charles Mendonça uma visão de mercado para o camarão cultivado no Brasil. Os participantes poderão escrever no chat direcionado suas perguntas objetivas para a comissão organizadora e, ao final da palestra, teremos um tempo para responder algumas perguntas. E gostaríamos também de lembrar que ainda continuam abertas as doações para a vaquinha solidária do PET Pesca, que serão utilizadas na ajuda emergencial para os prestadores da UFRPE. Além disso, o evento está proporcionando um momento de interação com um concurso de fotos relacionadas à agricultura, que tem um novo prazo final de inscrição, que vai até o dia 6 de junho. E gostaríamos de agradecer também à Universidade Federal Rural de Pernambuco, ao Laboratório de Pesca e Apicultura, ao PET Pesca, ao Laboratório de Cassinicultura, LACAR, ao Laboratório de Maricultura Sustentável, LAMASA, à Lavicultura Biomar, no Instituto Federal do Ceará, à Universidade Federal de Santa Catarina, à Universidade Federal Rural do Semiárido, a PSF Camarão e a Camarões do Brasil, além das empresas parceiras que contribuíram com a nossa vaquinha solidária, que são elas: a Bahia Camarões, IEPST, Fazenda Seu Camarão, Biotec Aquacultura, MM Apicultura, Aquitec Consultorias e Projetos,
IF Aquaculture e Mr. Tuba. Mais informações sobre o evento podem ser via WhatsApp ou no Instagram, @petpescaufripe. Desta forma, hoje gostaríamos de apresentar o Dr. Luiz Alejandro Vinatea Arana, que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Ricardo Palma, em Lima, no Peru, mestrado em Aquicultura pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas, Sociedade e Meio Ambiente, também pela Universidade de Santa Catarina, e pós-doutorado em cultivos superintensivos de camarão com zero troca de água pelo Weddell Mariculture Center dos Estados Unidos e recirculação intensiva de peixes pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica Agroalimentar na Espanha. E atualmente é professor titular do Departamento de Aquicultura e pesquisador do Laboratório de Camarões Marinhos, ambos da Universidade Federal de Santa Catarina. O professor vai ministrar a palestra intitulada Eficientes Técnicas de Manejo do Oxigênio Dissolvido e da Aeração na Cassinicultura. Se esqueci alguma coisa, professor, o senhor acrescenta aí e fique à vontade. Tá bom, Iago, muito obrigado pelo convite. Também gostaria de agradecer a todos os organizadores deste evento e também aos patrocinadores. Então, como temos pouco tempo, vamos começar imediatamente. Permítame desligar a minha câmera para não atrapalhar vocês. E qualquer coisa, Iago, que não estiver rodando, você me avisa, ok? Pronto. Desligada a câmera. E muito bem. Então, senhores, para início de conversa, gostaria de deixar claro de que aeração é uma coisa e oxigenação é outra coisa. São conceitos diferentes. A oxigenação consiste em incorporar oxigênio puro dentro da água. E a aeração viria a ser a dissolução do oxigênio atmosférico dentro da água. Vocês sabem que o oxigênio é abundante na atmosfera, mas é escasso na água, então se precisa de uma forma mecânica para poder introduzi-lo. Muito diferente com este conceito anterior chamado de oxigenação. Se a gente perguntasse por um exemplo, o principal exemplo de oxigenação são as microalgas. As microalgas que estão dentro da água conseguem inyectar oxigênio puro dentro dessa água devido ao fenômeno da fotossíntese. En aquicultura existen varias formas de se incorporar oxigênio na água. Um exemplo é o uso de oxigênio líquido, o qual se justifica quando temos cultivos superintensivos de recirculação, ou inclusive com biofloc em alta biomassa. Existen formas químicas também de incorporar oxigênio puro dentro da água, como é o caso do uso de peróxido de hidrogênio. No Equador, onde a maioria das fazendas já se encontra eutrofizada pelos anos, vários anos de incorporação de matéria orgânica, se utiliza muito este recurso para poder superar as crises de falta de oxigênio que acontecem à noite, quando o fitoplâncton resolve respirar todo o oxigênio que foi produzido durante o dia. Lá se utilizan entre 8 a 30 litros de agua oxigenada por hectárea. E todo vai depender do susto que o técnico ou o proprietário da fazenda tenha quando começa a ver seu camarão pulando fora da água devido a uma severa anóxia pela escassez total deste oxigênio. Também é com muita frequência utilizado o nitrato de sódio. Nitrato de sódio, quando entra em contato com água,
se transforma en nitrito de sodio, o cual no llega a ser tóxico porque inmediatamente se oxida, mas deixa libre uma molécula de oxigênio. E isso faz com que o vivero possa recuperar oxigênio que foi perdido durante a noite. En las facendas de cultivo de camarón se costuma utilizar aproximadamente 50 kilogramos por hectárea. Entre tanto, ahora se está utilizando más para resolver el problema de solos anaerobios. Porque como camarón vive no fundo, en contacto con ese solo, no es bueno que el solo sea anaerobio. Cuando es anaerobio, la materia orgánica se descompone liberando amonia, liberando gas sulfídrico y también gas metano. En esta imagen podemos ver aquí en la izquierda como fica o coloide antes da aplicação do nitrato e depois da aplicação do nitrato a figura da direita. Então, enquanto uma está reduzida sem oxigênio, com um pH ácido, o da direita já está oxidado com um pH tirando para a neutralidade. Isso se consigue graças à aplicação de nitrato de sodio, como falamos. Entretanto, ele precisa ser granulado para que possa ter esse efeito. Que se ele é um pó fino, então o nitrato faz seu trabalho na coluna de água. E o que nos interessa é que ele chegue no fundo para poder liberar oxigênio e com isso mudar o perfil metabólico do solo de reduzido para oxidado. Bom, e agora sim vamos falar de aireação. A aireação é possível fazê-lo por meio de um recambio de água, uma renovação de água, também por meio da aplicação de aireação mecânica. Aquí vemos que los aireadores mecánicos se dividen en gravidades, superficie, difusores y turbinas. Las gravidades son las simples quedas de agua que aumentan la interfase para que el agua consiga captar oxígeno que es muy abundante en la atmósfera. Los aireadores de superficie son aquellos aireadores de paz que estamos acostumbrados a ver en las facendas de camarón, conocidas en inglés como pas de Willy. También tenemos los difusores o sopradores, que ven inyectar ar por medio de una turbina utilizando difusores. Y también tenemos las turbinas propiamente ditas, que deberían hacer bombas aspirantes de ar para inyectarlos por medio del efecto Venturi para dentro de agua. Entonces, si nos preguntasen o qué es aeración, a gente podría definir en tal aeración como sendo un proceso físico que resulta no incremento da concentração de oxigênio dissolvido na água por meio do aumento da interface ar-água. Então, isto aqui é muito importante de se destacar. O aerador, diferente de um oxigenador, não produz oxigênio. O único que faz é agitar a água para que o oxigênio, que é abundante na atmosfera, possa ser captado pela lâmina de água. Tenemos aireadores mecánicos de diferentes tipos. Como ya les mencioné, tenemos los aireadores de paz, tenemos también las turbinas inyectoras, como esta que está aquí, que inyecta ar dentro de agua. Tenemos los circuladores verticales, los conocidos como chafariz, y también tenemos aireadores que son acoplados a motores diésel cuando no se dispone de energía eléctrica. Aquí es importante hacer una diferenciación entre los aireadores. Ten aireadores que lanzan agua, no ar, y ten aireadores que inyectan ar dentro de agua. Entonces, siempre es bueno hacer esa distinción. En resumen, ambos consiguen incorporar oxígeno. Entre tanto, pelo fato de que un aireador lance agua, no ar, este o torna más eficiente porque no tiene que lidar contra a presión hidrostática, que es lo que acontece con las turbinas inyectoras. Tenemos también aireación de emergencia. Cuando no queremos perder un cultivo por una queda total de oxígeno, muchos facenderos utilizan este tipo de aparelhos que ya ven acoplados a un motor, que puede ser de gasolina, puede ser diésel. Otros utilizan simplemente estructura y acoplan no hecho de un tractor
para poder levar aeração ao lugar, a zona onde está crítico o oxigênio. No caso dos peixes, este artifício funciona muito bem, porque os peixes nadam rapidamente e chegam à região onde se encontra mais oxigenada. Já com o camarão é um pouco mais complicado, porque o camarão não tem essa capacidade natatória do peixe. Então, mas de qualquer forma, uma aireação de emergência sempre é bem-vinda e oportuna para prevenir mortalidades provocadas pela anoxia. Uma dúvida frequente nos que cultivan camarões e los que cultivan peixes é a escolha dos aireadores. Que aireador a gente deve escolher? También nos preguntamos dónde que temos que comprar, dónde podemos adquirir esos aireadores. A maioria de nós tem tomado conhecimento da existência dos aireadores nas feiras de aquicultura, como por exemplo a famosa FENACAM. Tenho certeza que mais de um de vocês tem ido algumas vezes na FENACAM. E na FENACAM, além das palestras tão interessantes que acontecem cada ano, também observamos que existem feiras de produtos. Tem vendedores de alimentos, tem vendedores de aditivos, tem vendedores também de equipamentos, como é o caso dos aireadores. Então vemos aireadores que pelo diseño seducen inmediatamente. Por ejemplo, esta imagen que estoy mostrando para vocês parece a bazooka do Rambo. Então vocês podrían decir, caramba, este aquí sí realmente es un buen aireador. Tem otros que tienen un diseño das hélices futurista, como están viendo en esta imagen, que también pueden nos seducir a pensar de que el aparelho es altamente eficiente y va a colocar bastante oxígeno no nosso vivero de cultivo. Tengo otros más modestos, como este circulador vertical, todo cuadradinho, feinho, que tal vez no demos mucha bola a él, por cuestiones de estética. Tengo otros que tienen diseños bastante intrincados. A cor también a veces nos seduce. A veces encontramos flutuadores de cor laranja, otros de cor verde, en este caso de cor branco, en fin. En fin, a gente sempre tem que se perguntar, como é que eu vou fazer para escolher aireadores? Que critério eu devo utilizar para escolher aireadores? A primeira dica que devo darles a você, que o primeiro erro no momento de escolher aireadores é pensar que todos são iguais. Observen estos aireadores, obviamente eles são diferentes, mas cada vendedor puede decir, bueno, este aquí es eficiente, este también es eficiente, este otro aquí es más eficiente do que a concorrencia. En fin, a gente sempre fica con la duda, ¿no? Qual é que eu vou escolher? Será que o HP por hectare tem a última palabra? Ora, si alguien me dice coloca 10 HPs por hectare y este aireador tem 2 HP, entonces voy a colocar 5 aireadores. ¿Será que así como a gente decide para escolher un determinado aireador? Una segunda dica que quiero les pasar, nunca dejarse convencer pelo vendedor, porque a mayoría de los vendedores en las ferias de aquicultura nos convencen por medio de una garrafa de whisky, también con os petiscos, tal como vemos aquí. Entonces, petisco que no acaba más cuando a gente quiere adquirir un producto. Y a veces porque o vendedor o a vendedora fue muy simpático conosco, a gente entonces es seducido y acaba comprando un aparelho que no necesariamente o que estamos precisando na nossa fazenda de cultivo. O que se le debe preguntar a un vendedor de aireadores? No vou le perguntar de qué cor é o aireador. También no, o claro, a gente pergunta cuál é o preço. Y como bons latinoamericanos, a gente sempre acaba escolhendo os aireadores mais baratos, mas também sabemos de que o baratos hay caro, como tempo. O que debemos perguntar a un vendedor de aireadores é quanto é o SORT e quanto é o SAE do aparelho. O SORT vem a ser um índice que reflete a cantidad de kilogramos de oxígeno que un aireador puede transferir numa hora de funcionamiento desde a atmosfera para dentro da agua.
E no caso de SAE, a gente acaba sabiendo cuántos kilogramos de oxígeno o aireador consigue transferir por cada kilowatt hora de energia consumida. A potência tem muito a ver com estes dois fatores, tanto SOR quanto SAE. O que podemos dizer é que quanto maior é o SAE de um aparelho, mais eficiente ele é, porque já estamos falando de consumo de energia elétrica e a eficiência tem muito a ver com consumo. É como quando a gente quer comprar um carro pode fazer 8 quilômetros por litro de combustível, o outro faz 14 quilômetros por litro de combustível. Ora, qual seria mais eficiente? Pois aquele que consiga andar mais quilômetros com um mínimo de consumo de gasolina. O mesmo podemos dizer com o aireador. Com 1 kWh de energia consumida, ¿cuántos kilogramos de oxígeno este aireador consiguió transferir? Cuanto más kilogramos, mucho mejor. O SORT, o primeiro índice, viria a ser definido como a taxa padrão de transferência de oxigênio, o qual consiste na quantidade de oxigênio que um aireador pode transferir para um corpo de água limpa em uma hora a 20 graus Celsius e com 0 miligramos de oxigênio por litro. E a eficiência padrão do aireador se consigue dividindo o SOR, que é o índice anterior, pelo consumo em kilowatts. O melhor SAE que tem sido conseguido até o momento equivale a 2,96 kg de oxigênio por kilowatt-hora. Mas isto, como les falei, vai depender muito da potência do motor e também do SOR. E, em última instância, também acaba dependendo da intensidade da turbulência. Por si acaso, este valor foi obtido em água doce. Em água doce, sabemos de que os aireadores são un poco menos eficiente que cuando están funcionando en agua salgada, por una serie de razones que voy a explicar en los próximos slides. Cuando a gente tem a tarefa de comprar varios aireadores para equipar una fazenda, o mejor que podemos hacer es hacer una amostragem dos productos que existen no mercado para poder realizar una prueba comparativa, tal como vocês están viendo aquí. Observen que los aireadores tienen un mismo número de pás, tienen las mismas cores. Si vocês contan los orificios que tienen as pás, van a ser exactamente las mismas. La única diferencia que yo encuentro entre este aireador y este otro es el chapeuzinho que está aquí. Ese aquí tiene chapeuzinho y ese aquí no tiene chapeuzinho. ¿Cuál de ellos será más eficiente? La prueba comparativa tiene que ser feita sempre com a mesma água, com a mesma salinidade, na mesma temperatura e preferencialmente no mesmo momento para poder fazer uma comparação. Foi o que fizemos numa fazenda de 800 hectáreas no norte da Colômbia, que pretendiam comprar 5.000 unidades, só que não sabiam se comprar desta marca ou de esta outra marca. Então, foi feita a prova comparativa. E aqui vocês veem os dois aireadores em ação. Este da direita é aquele aireador que tem chapeuzinho. E o da esquerda é aquele que não tem chapeuzinho. A simples vista, qual destes dois vocês achariam que é mais eficiente? O aireador da esquerda ou o aireador da direita? Se vocês prestaram atenção na definição de aeração, do conceito de aeração, vocês perceberam de que todo depende da turbulência. Quanto mais turbulência um aireador provoca, maior será a interface para a captação de oxigênio atmosférico. Portanto, o aireador da esquerda, aquele que não tem chapeuzinho, é mais eficiente do que aquele da direita. Depois de aplicar as equações, a gente descobre que o aireador mais eficiente consigue transferir 2,3 kg de oxigênio por hora e o menos eficiente 1,9 kilogramos de oxígeno por hora, prácticamente medio kilogramo de oxígeno de diferencia.
E aí a gente se pergunta, mas como é possível uma coisa destas se os aireadores são praticamente a mesma coisa? Onde está o problema? É muito difícil de responder a essa pergunta. Felizmente, nós não precisamos entrar em detalhes técnicos, mas sim é necessário destacar de que existem dois conceitos muito importantes para poder fazer a comparação. Por um lado é o SORT e por outro lado é o SAE. Vendo o aireador de outro ângulo, aqui temos o menos eficiente. Observen a quantidade de água que ele consigue levantar para que esta água se enriqueça com oxigênio atmosférico. Se traçamos vectores, podemos ter uma ideia melhor do volume que consigue ser levantado pelo aireador por um giro completo das pás. No segundo caso, vean cuánta agua este aireador consigue levantar. Trazando os vectores, podemos ver que efectivamente é muita mais água a que levanta. E isso explica por que o SOR é um pouquinho maior, de 2,3. Parece pouco uma diferença de 1,9 a 2,3, mas quando você está falando de 100 aparelhos ou de 1000 aparelhos em termos de consumo de energia elétrica, realmente a diferença se torna muito significativa. Aqui temos um aireador de 2 HP com 1,48 kW de consumo. A gente faz um teste retirando todo o oxigênio da água, ligando o aireador para saber quanto ele consigue transferir de oxigênio. Pois este outro teste com outro aireador, que foi realizado em uma salinidade de 15 partes por mil, y él le consiguió transferir 2,1 kilogramos de oxígeno por hora. O SAE, cuando a gente divide o SOR pelo consumo, o SAE acaba sendo 1,42 kilogramos de oxígeno por cada kilowatt hora. Se eu divido o preço do kilowatt hora da energia elétrica pelo SAE, obtenho o preço do kilogramo de oxigênio em dólares. Estou falando em dólares para poder fazer uma comparação com outros países. Este é o caso que temos no Equador, em que o quilowatt-hora custa 10 centavos de dólar. Realmente uma energia bastante cara. Esse mesmo aireador no Brasil, em que o quilowatt-hora é equivalente a 11 centavos, o kilogramo de oxígeno ya saldría un poquito más caro, sería 0,077 dólares por cada kilogramo transferido. Aquí tenemos un ejemplo de aireador que utiliza motores diésel en lugares donde no existe energía eléctrica. Como pueden ver, es un aireador bastante longo, cheio de pás. Son varias pás con un eixo, tiene una estructura de aço inox y varios flotadores para que no exista ningún sinistro. Aquí vemos las 16 pás, visto de otro ángulo. Este es un motor a cual está engatado o eixo. Se trata de un motor de 10 HP de 15 litros con una autonomía de 8 horas. A partir dessa informação, a gente faz o teste do SORT e do SAE e encontramos de que este aireador, pelo fato de ter muitas pás, consigue colocar 8,5 kilogramos de oxigênio por hora. É bastante alto. E sabemos de que ele consome 1,8 litros de diésel por hora. Considerando que o diésel no Equador é subvencionado, que custa 24 centavos de dólar, entonces dividiendo eso pelo número de horas de autonomía, encontramos que cada hora de este aireador va a nos costar 0,43 dólares. Si a gente divide este custo da hora en pelo SOR, obtemos o precio do kilogramo de oxigênio. Neste caso, viria a ser 5 centavos de dólar lá no Equador. Repito, porque o diésel está subvencionado. ¿Cómo sería este aireador funcionando aquí en Brasil?
Pero aqui no Brasil, o preço do litro de diesel é $1. Antes da pandemia era $1. Agora, certamente, eh, baixou em relação ao dólar, mas isso não tira de que sea bastante caro o combustível aqui no Brasil. Considerando o preço do litro a $1, cada quilogramo de oxigênio no Brasil acaba me custando 21 centavos de dólar. Vean a diferença com a realidade do Equador, em que custa 5 centavos. No Brasil costaría 4 veces más transferir 1 kilogramo de oxígeno si utilizamos motores diésel. Aquí tenemos un ejemplo de un aireador circulador vertical conocido como chafariz. En 35 partes por mil le consigue transferir 2,5 kilogramos de oxígeno. Dividindo este SOR pelo consumo, obtemos un SAE de 2,21 kilogramos por kilowatt hora. Dividindo o preço do kilowatt do Brasil pelo SAE, obtemos que cada kilogramo de oxigênio acaba nos custando 0,049, prácticamente 5 centavos de dólar por kilogramo. Este outro aireador também testado no Brasil, observen de que ele levanta menos agua, já é de outra marca. Uma vez que se aplican as equações, ele resulta ter um SOR de 2,34, también en 35 partes por mil, y un SAE de 2,08 kilogramos de oxígeno por cada kilowatt hora consumida. Aplicando o mismo raciocinio do custo do kilowatt hora, obtemos que cada kilogramo vai me costar 0,052, diferente do anterior, que costaba 0,049. Y aquí tenemos otro aireador menos eficiente ainda, cuyo SOR es de 1,63, también la misma salinidad. Eso nos da un SAE de 1,45 y o custo do kilogramo de oxígeno fica realmente bastante caro. Sería 0,075 dólares, debido a que le levanta menos agua, produce menos turbulencia, a menos interfase de captación de oxígeno, que sería el principio de aeración. Sempre tive o cuidado de mencionar a salinidade nos testes de aireadores, porque a salinidade determina muito o SOR do aparelho. Tal como demonstramos neste trabalho que foi publicado junto com um aluno de mestrado na revista Poculture Engineering no ano 2007. A pergunta foi bem simples. O SOR dos aireadores de paz e os inyectores, turbinas inyectores, mudam em função da salinidade da água? Para nossa surpresa, sim muda. O que vemos aqui foi os testes que fizemos com aireadores da marca Bernauer. Um dos aireadores era aquele que lançava água no ar e outro aireador aquele que inyectava ar dentro da água. A linha de cor laranja representa o aireador de paz, aquele que lança água no ar. E a linha verde, a curva verde, representa este inyector que coloca ar dentro da água. Então, vocês podem ver de que em todas as salinidades, o primeiro aireador é mais eficiente do que o segundo, pela razão que eu les mencionei da pressão hidrostática. Mas uma coisa curiosa é o comportamento do SOR. Na medida que a salinidade vai aumentando, o SOR também aumenta. O cual parece contradictorio, porque sabemos de que cuanto mayor es a salinidade, menor es a concentración de oxígeno. ¿Cómo es posible de que un aireador sea más eficiente cuando él está en una salinidade mayor? Eso fue a pergunta que tivemos que responder na discussão do trabalho que les citei. E a resposta está na tensão superficial. Aquí vemos un aireador que está trabajando en agua doce. Este aireador, pelo fato de agua doce ter una menor tensión superficial en comparación a agua salgada, las gotas que son producidas pelo impacto da pá con a agua son grandes. Y esta gota grande tiene una superficie de captación de oxígeno atmosférico. Ese mismo aireador trabajando en agua salgada, observamos que las gotas son menores, de tal forma de que ao invés de ter uma gota grande, tenho várias gotas pequenas.
Y cada una de estas gotas pequeñas tiene una área de captación de gases, en este caso de oxígeno. Eso explica por qué un aerador se torna más eficiente cuando trabaja en salinidad más alta. A distribución dos aparelhos también es importante. A mayoría dos viveros de cultivo de camarón son rectangulares. Muchos resolven o problema colocando líneas de aeração perto do poste de energia elétrica para economizar cabo. E aí vem a pergunta, eu devo orientar os aeradores a favor do vento ou contra o vento? O senso comum nos diz que sempre tem que ser a favor do vento, porque o aerador, além de transferir oxigênio, também promove a circulação. Portanto, não é uma boa ideia dar a contra ao vento, porque assim temos uma circulação nula que pode provocar acumulação de matéria orgânica exatamente no meio do vivero. Quando os viveros são um pouco maiores, colocamos mais aeradores e tem vários tipos de distribuição, como por exemplo em linha, tal como vocês veem nesta imagem. Outros são em diagonal e outra disposição é em paralelo. No primeiro caso, vamos a ter uma circulação uniforme de água. No segundo caso, vamos ter duas circulações de água. E no terceiro caso, também vamos ter uma circulação uniforme de água. A pergunta é, qual será melhor? Ter uma ou ter duas circulações antagônicas? Depois de uma pesquisa de mestrado, uma dissertação de mestrado de uma das minhas orientadas, conseguimos responder de que a distribuição diagonal é mais eficiente, pelo fato de distribuir a matéria orgânica dentro da unidade de cultivo, fazendo com que a demanda seja menor quanto menor é a matéria orgânica acumulada. Para poder determinar a eficiencia de un aerador, vamos a precisar de un tanque con aproximadamente 50 metros cúbicos. También precisaremos reagentes, como es el caso del sulfito de sodio o metabisulfito de sodio, una proporción de 10 miligramos de producto por cada litro de agua y por cada miligramo de oxígeno existente en la agua do tanque. Y también vamos a precisar de un catalizador, en este caso, o cloreto de cobalto. Y como aparelho precisaremos un oxímetro, un termómetro y un cronómetro. Para poder desenvolver esta ecuação, a equação do SOR, a qual é igual ao Clavin-Vinci vezes a concentração de saturação de oxigênio na salinidade observada a 20 graus Celsius, vezes o volumen deste tanque, neste caso seria 50 metros cúbicos, vezes 10 a menos 3, que é um índice para poder transformar as gramas em quilogramas. Então, aqui tem o rol de equações que se aplicam quando se faz esse tipo de teste. Ele começa determinando a salinidade, a temperatura e a quantidade de oxigênio que tem a água em que vamos a testar o aerador para poder calcular quanto sulfito ou metabisulfito de sódio vamos a utilizar. Esos reagentes são distribuídos no tanque onde vamos fazer o teste. Esses aqui são meus alunos de graduação de Engenharia de Aquicultura que estão distribuindo o reagente. Uma vez que o oxigênio foi para zero, que os reagentes têm essa faculdade, é por isso que a gente coloca reagentes para eliminar todo o oxigênio. Uma vez que está em zero, ligamos o aerador e começamos a registrar a recuperação do oxigênio minuto por minuto. Quanto mais rápido o aerador recuperar o oxigênio que foi perdido pela aplicação de reagentes, mais eficiente ele é. Outra questão importante em tema de aeração são as exigências de aeração. Em outras palavras, quantos aparelhos devo colocar por hectare ou por unidade de cultivo? De que depende essa resposta? Quem pode me dizer de que depende o número de aeradores? Será da densidade? Será da biomassa? Depende da salinidade? Do que depende? Depende de 4 factores, señores. Por un lado, depende do SOR dos aparelhos. Ya vimos que o SOR é a quantidade de kilogramos de oxigênio que podem ser transferidos em uma hora de funcionamento.
Y también este número de aireadores también depende de la respiración de agua, a respiración dos camarones y a respiración dos sedimentos. Estos tres que están aquí retiran oxígeno de agua. Y este que está aquí consigue recuperar oxígeno por transferencia desde atmósfera para dentro de agua, tal como fue explicado. O número de aireadores que eu vou colocar no vivero é inversamente proporcional à salinidade e ao SOR do aparelho. E é diretamente proporcional à demanda total de oxigênio e à altitude. Altitude, que significa isso? Que no nível do mar vou precisar menos aireadores do que se estivesse trabalhando em altura, como por exemplo na Serra Peruana a 3.000 metros sobre o nível do mar. Provavelmente precise colocar o dobro de aireadores do que no nível do mar. Quanto maior a demanda de oxigênio, devido à respiração dos animais, respiração da água e devido à respiração do sedimento, também deverei colocar mais aireadores. E falamos que ele era inversamente proporcional à salinidade pelo trabalhinho que eu lhe mostrei, do impacto que tem a tensão superficial sobre a captação de água devido às bolhas que são formadas, as gotas de água que são formadas pelo impacto das pás na água. E, obviamente, quanto maior a quantidade de kilogramos de oxigênio transferido, menos aireadores precisarei utilizar. O número de aireadores também pode ser calculado por meio de uma equação. No numerador temos a demanda total de oxigênio e no denominador temos a taxa de transferência de oxigênio no vivero em função do SOR dos aireadores. Neste denominador, a gente tem um mínimo permitido que deve ser computado, o qual é equivalente a 50% da saturação. Neste exemplo, estou utilizando 3,5 miligramos por litro como sendo o mínimo que estou disposto a tolerar numa unidade de cultivo. Quem vai me dizer quantos aireadores devo colocar para que o oxigênio nunca esteja abaixo de 3,5 miligramos será esta equação que está aqui. E por que 50% da saturação? Existem estudos muito bem feitos que dizem que quando o animal, qualquer que seja, peixe, molusco ou crustáceo, é sometido a menos de 50% da saturação de oxigênio, este animal entra no que se conhece dependência alimentar. Em outras palavras, o animal come o mesmo, porém não converte como deveria, porque falta oxigênio. Isso vai fazer com que diminua a taxa de crescimento e aumente o fator de conversão alimentar. E se o oxigênio continua baixando, o animal vai entrar no que se conhece como dependência fisiológica. Aqui o animal já vai parar de comer e ainda por cima vai adoecer. E com isso teremos uma epizootía que pode terminar liquidando toda a população dos animais. Por isso que se estipula manter um mínimo de 50% da saturação. Se o 100% da saturação é igual a 7 miligramos por litro, quanto será a metade dos 50%? 3,5. Para poder determinar esta respiração, se utilizam tubos de PVC, tal como estamos vendo nesta imagem. Um dos tubos terá contato direto com o fundo e outro não, porque terá uma tapa embaixo. Ambos tubos são colocados no sedimento com o vivero cheio. Depois se determina o oxigênio que existe dentro do tubo e se tampa para poder permitir uma simulação da fase nocturna ao fitoplâncton. O que faz o fitoplâncton quando não tem luz? Respira. E essa respiração é importante captar, né? Quando a gente isola o tubo do sedimento, obtemos apenas a respiração da coluna de água. É o fitoplâncton que está respirando. Mas quando não está isolado, temos tanto a respiração da água quanto a respiração do fundo.
Esa sería a imagem dos tubos de respiração. Este tubo que diz respiração de coluna de agua não tem contacto com o fundo. E este que diz respiração do fundo sí tem contacto porque não foi tampado embaixo. Os tubos têm que ter um diâmetro suficientemente largo como para permitir a entrada da sonda do oxímetro. Oxímetro introduzido o máximo possível para poder fazer a leitura tanto do oxigênio inicial quanto do oxigênio final. E por que precisamos essas duas leituras? Para poder aplicar as equações que vou mostrar daqui a pouco. Como esto aquí es apenas una estimativa, se recomienda tener 3 pares de tubos de respiración por unidad de cultivo. Aquí tenemos un par, un para respiración de agua, otro para respiración de fondo, aquí tenemos otro par y otro par, para poder trabajar con medias y así no nos enganar tanto con el cálculo da demanda total de oxígeno do vivero. As equações que les falei son muy simples. Oxígeno inicial, por ejemplo, medido a 7 de la mañana, menos oxígeno final, medido, digamos, a 8:30 de la mañana, dividido por 1 hora y media, que fue el tiempo que transcurrió. Eso nos va a dar la respiración de la columna de agua en miligramos de oxígeno por litro por hora. Y para respiración do fundo, la misma cosa, oxígeno inicial menos oxígeno final, dividido pelo tempo y ainda diminuído da respiração anterior, da respiração da coluna de agua. E é interessante separar quem é quem. Se, por exemplo, a água respira mais do que o fundo, eu posso presumir que estou com um bloom muito alto de fitoplâncton, o qual me pode dar problemas à noite. E se o fundo respira mais do que a água, isso já pode ser um indicativo de que estou com sérios problemas de acumulação de matéria orgânica no fundo da unidade de cultivo. Este también es un trabajo resultado de una disertación de mestrado feito por una alumna en campo, publicado en la revista Aquaculture Engineering. Ella se preguntó, ¿quién respira más? ¿O fundo o agua? Una pregunta altamente pertinente. Ella fez todos los cálculos y descubrió que prácticamente a mitad de la demanda de oxígeno es agua que respira y a otra mitad es o fundo. Si vocês soman 45 más 45, tenemos 90. En otras palabras, ¿cuánto respira o camarón? Apenas 10%. Esa es la triste realidad, señores. A gente compra aireadores para mantener un oxígeno mínimo para poder mantener contentos tanto ao fitoplancton durante a respiración nocturna y cuanto ao fundo, que respiras 24 horas por día. Cuando cultivo es de tipo extensivo o semi-intensivo, vale a regra. 45% es agua y 45% es o fundo. Y o camarón responde pelo 10%. Ya cuando o cultivo se torna intensivo, estamos falando acima de 150 animales por metro cuadrado, ali sí a respiración dos animales se torna bastante significativa, pudiendo ultrapasar inclusive 30% da demanda total de oxígeno. Bien, señores, eso era todo. Infelizmente solo tenía 1 hora para les presentar esta pequeña discusión sobre aireación. Obviamente, cualquier pregunta que tiverem, estamos a órdenes. Si ahora no quieren hacer preguntas, pueden hacerlas después me mandando un email. Aquí está mi email. Y también os convido a visitar mi blog, donde ten bastante información al respecto de calidad de agua. A inscripción es completamente gratuita y estoy haciendo posible por una vez por semana escribir un artigo para publicación y distribución en nivel mundial. Bom, señores, muito obrigado pela atención. Ahora sí voy a ligar mi cámara para poder responder las preguntas que tiverem. Iago.
Tem que ligarse ao microfone, Iago, que não estou escutando. Perdão. A comissão organizadora gostaria de agradecer ao professor Luiz de Natéia pela excelente palestra e por se colocar à disposição para compartilhar as informações tão importantes para o setor da cassinicultura. Agora, a comissão organizadora vai iniciar a sessão de perguntas. Temos algumas perguntas aqui dos participantes e apenas informamos que, devido ao tempo, selecionamos algumas perguntas apenas. Temos a pergunta da professora Cristiane Silvão, que foi uma pergunta que creio que o senhor já respondeu durante a apresentação, mas eu vou repetir aqui. Como definir a quantidade de aeradores por área inundada, né? Claro, a resposta está com a demanda total de oxigênio e confrontarlo com os outros aparelhos. E com isso a gente consigue essa resposta. Certo. A Adele Vasconcelos, ela pergunta qual o valor do sistema de aeradores para iniciar uma pequena produção. Se a aeração só se justifica se você intensifica. Se não intensifica, acredito que a troca de água e o próprio fitoplâncton vai fazer o trabalho de fornecer oxigênio. Não há necessidade de entrar com aeração, porque realmente onera bastante a aeração. Só se justifica quando você quer ganhar dinheiro e por isso é que você vai intensificar para ganhar dinheiro, mas o investimento é bem alto. Verdade. Temos a pergunta do Roberto Aguiar. Os tubos de Venturi não poderiam ser utilizados para aeração? No caso de pequenos volumes, sí son utilizados. Se utiliza, por ejemplo, nos preversarios de cultivo de camarón. Se utiliza, puede ser utilizado también en algunos versarios propiamente ditos, que serían los precriaderos que utilizan no Ecuador. Y no sistema de biofloc han dado bons resultados utilizar o efeito Venturi para poder fornecer oxigênio na água. O Péricles Pereira, ele perguntou com quanto tempo de uso eu posso trocar e devo trocar o óleo do motor? As primeiras 360 horas é recomendado fazer a troca. E depois, uma vez a cada ciclo. Perdão, a cada ano. Uma vez a cada ano. Mas você tem que abrir o redutor uma vez por ciclo, porque realmente enferrulha e tem que trocar as emendas, tem que liquidar todo que é óxido e pintar a carcaça, porque senão isso encurta bastante o tempo de vida de um aparelho. E temos mais um aqui do Ebenezer Silva. A aeração com pás também é importante para o berçário? Sí, es posible. Es posible aplicar un aireador de paz para un versario, digamos, de 100 metros cúbicos. Resolve tranquilamente el problema. As perguntas foram essas, professor. Ok. A comissão organizadora, mais uma vez, gostaria de agradecer ao senhor e a todos os participantes. E contamos com a presença de todos amanhã na palestra do professor Dr. Pedro Martins, com o tema Vibriose, uma problemática do tradicional ao superintensivo, que iniciará às 17 horas. E a todos, uma boa noite e até amanhã. Boa noite e muito obrigado pela atenção. Até amanhã.